Bom, falando em debate, a reunião de líderes de hoje deve debater a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim do foro privilegiado para autoridades, levando os processos judiciais para as varas comuns. Acompanhe com Vitória Abel. A reunião de líderes da Câmara dos Deputados hoje deve debater ao menos duas opções de proteção aos parlamentares em investigações que hoje são conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal. Uma delas é avançar com a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim do foro privilegiado para autoridades, levando os processos judiciais para varas comuns. Outra possibilidade seria manter os processos envolvendo deputados e senadores no STF, mas as investigações só teriam andamento com aval do plenário da Câmara ou do Senado. Apesar da concordância de líderes com a discussão da proposta, existe um temor com a reação da opinião pública sobre o assunto. Há um ano da campanha eleitoral, deputados do Centrão não devem arriscar apoiar um tema que tenha alta rejeição pela sociedade. O STF concentra ao menos 80 ações envolvendo parlamentares por suspeitas de usos indevidos de emendas parlamentares. A base governista se mantém contra a proposta de blindagem. A bandeira do fim do foro privilegiado voltou a ser levantada após as medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro ordenadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A mobilização em defesa de Bolsonaro ainda levou à ocupação dos plenários da Câmara e do Senado, impedindo os trabalhos parlamentares por 30 horas. Em resposta, a Corregedoria da Câmara analisa representações contra ao menos 14 deputados. O corregedor Diego Coronel, do PSD, afirmou à Jovem Pan que analisa as imagens da mesa diretora da casa e o número de representações pode aumentar. Os casos identificados como mais graves, com provável pedido de suspensão ou perda de mandato, terão direito ao contraditório, com abertura de prazo para a defesa antes de avançarem ao Conselho de Ética. Para o líder do PT, Lindbergh Farias, o caso de obstrução no plenário da Câmara deve ser investigado pela Procuradoria-Geral da República, junto com o inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado que culminou em 8 de janeiro de 2023. Porque não dá para um caso grave como esse sair sem punições. Então, mandar 14 nomes para a Corregedoria, isso para nós dá uma sensação de que pode acabar em pizza. E esse caminho a gente não aceita. Quero dizer da mesma forma que estou entrando agora com a representação na Procuradoria-Geral da República, porque para nós o que houve aqui na semana passada foi a continuidade do 8 de janeiro. Mota direcionou à Corregedoria as representações de autoria de deputados do PT, PSOL e do líder do Republicanos, Gilberto Abramo. Os pedidos variam entre perda de mandato e suspensão por 6 meses. De acordo com o documento publicado no Diário Oficial da Câmara, seguem para análise punições envolvendo os deputados Sóstenes Cavalcante, Nicolas Ferreira, Luciano Zucco, Caroline de Toni, Marco Feliciano, Domingos Sávio, Zé Trovão, Bia Kicis e Carlos Jordi, todos do PL, Alan Garces, do PP, e Marcel Van Hatten, do Novo. Também são citados Paulo Bilinski, Marcos Polon e Júlia Zanata, também do PL. Mais um tema que a gente traz aqui para a análise de Deise Ciocari e também José Maria Trindade, que estão com a gente nesta manhã de terça-feira. Vou começar contigo agora, Zé, à medida em que tem toda essa discussão aí no dia de hoje. Tem muita gente dizendo que é um pacote de blindagem aos parlamentares, porque, entre outras coisas, eles só poderão ser investigados numa votação se a Câmara aceitar. Além disso, polícia só pode entrar também com autorização de representantes de Câmara ou Senado. O STF também deixaria de cuidar dos inquéritos com os parlamentares. Então, a impressão que passa, olhando à distância, é que há aí um cenário de autoproteção do Congresso. E fora essa discussão em torno daqueles que fizeram a obstrução física da mesa diretora na semana passada, podendo agora não ter nenhum tipo de punição ou uma punição muito mais branda do que se poderia prever. Como é que você vê tudo isso, Zé? Olha, o velho espírito de corpo do Congresso Nacional acordou.
Eu assisti um diálogo rápido entre dois líderes, um de oposição e um governista, dizendo de oposição para o governista. E aí, vamos deixar a criminalização da política continuar? É a senha para fazer mudanças. Então, os dois grupos querem fazer mudanças e blindar os deputados e senadores. As excelências estão incomodadas com o Supremo Tribunal Federal, que de repente decidiu julgar, e de uma maneira muito pesada, parlamentares. Esta é a realidade. Só que o grupo de oposição, o grupo aliado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, quer aproveitar esse momento para livrar a cara do ex-presidente. E aí aprovaram uma emenda à Constituição que diz o seguinte: acabou o foro e mais, os processos em andamento descem para a primeira instância, e isso colocado na própria emenda à Constituição. Uma emenda constitucional, ela tira direitos retroativos e é imperial, manda, é uma emenda à Constituição. Já o outro grupo quer blindar os deputados e senadores, mas sem livrar a cara do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esta é a diferença, mas os dois lados querem blindar. Uma das ideias que eu trouxe aqui em primeira mão já há um tempo é uma emenda muito inteligente tecnicamente. É uma blindagem que eu chamaria de reblindagem. É voltar ao texto original da Constituição. A Constituição que saiu da Constituinte. E lá está que um deputado ou senador só pode ser preso em flagrante delito e por crime inafiançável. E mais, inquérito, investigação do Supremo contra deputado e senador só com autorização prévia da Câmara e do Senado, ou seja, da casa respectiva. Isso voltando, repito, ao texto original. Se volta ao texto original do que saiu da Constituinte, não é possível falar em inconstitucionalidade de uma emenda à Constituição, porque volta ao texto original. E aí, meu amigo, o Congresso pode voltar a ser refúgio de criminosos. Deise, em que momento o foro privilegiado passou a ser visto como uma espécie de ameaça, né? E que estratégia a oposição pode usar agora para que essa pauta, esse projeto seja aprovado? Olha, Soraya, esse projeto do foro privilegiado, ele entrou em pauta, se eu não me engano, há uns 7 anos já no Congresso Nacional, mas ele ficou parado e agora ele volta à tona com outro verniz, né? Esse pacote da impunidade agora, ele é vendido como um avanço, né? Então vamos acabar com o foro privilegiado. Mas isso é o que a gente chama de uma reforma regressiva, né? Ela tem ali um verniz de ouro, ela parece ser muito positiva para a sociedade, mas ela acaba ferindo o ponto específico da responsabilidade do Congresso Nacional. Enquanto o Zé Maria falava aqui, eu fui atrás de uma pesquisa da FGV do Rio de Janeiro. Eles realizaram uma pesquisa chamada Supremo em Números. E eles trouxeram uns dados muito interessantes em relação ao foro privilegiado. Eles mostraram que cerca de 90%, é quase a totalidade, 90% das ações penais contra parlamentares no STF, elas terminaram sem condenação. Então, a grande parte foi por prescrição ou até por morosidade da justiça. Por que esse dado é extremamente importante? Porque ele mostra para a gente que o que os parlamentares estão tentando fazer, que é remeter esses processos à primeira instância, sem criar uma estrutura especializada ou protegida das pressões políticas, isso só vai transferir a impunidade de uma sala da justiça para outra. É literalmente isso. E aí essa mudança que eles estão querendo fazer agora, ela não vai criar prazos ou salvaguardas, eles não estão demonstrando isso, eles não vão colocar prazos nos processos, como a gente esperava que fosse, uma coisa delimitada, específica. Mas isso indica que o objetivo não é melhorar a eficácia da punição, como eles estão tentando vender, mas simplesmente deslocar o controle desse processo, o controle
para espaços mais vulneráveis de pressão política. Então, o que a gente vê aqui é simplesmente, de novo, uma autoblindagem do Congresso Nacional. O que o Zé Maria estava falando aqui, eles têm um espírito de corpo muito forte, mas nesse caso eles estão tentando vender uma autoproteção e uma autopreservação do Congresso como se fosse algo extremamente positivo. Não, olha só, agora nós somos todos iguais perante a lei. Mas não é só uma forma de facilitar a pressão política sobre os processos que eles possam vir a sofrer. Zé, e a opinião pública, ela consegue perceber esse movimento de espírito de corpo que você citou, não? Sim, entende, repudia e alguns até defendem. Veja bem, a imunidade parlamentar, as prerrogativas dos deputados e senadores faz sentido. Ninguém acorda de manhã, coloca um terno, uma gravata e diz, não tem nada para fazer, eu vou ali no Congresso ser deputado ou senador. Não é assim. Tem que escolher um partido, fazer campanha eleitoral e ter votos. Ter voto é uma situação muito difícil, né? Então, assim, eles têm essa garantia em nome da coletividade. Não é um direito individual que o deputado põe debaixo do braço e leva para casa. É o direito da sociedade de ter um representante sem amarras, sem ameaças, inclusive da justiça. Este é um argumento válido, né? Quer dizer, são deputados eleitos que têm prerrogativas para defender a sociedade. Só que deputados e senadores sequestram esse direito coletivo para eles mesmos e alguns são eleitos exclusivamente sobre isso. No histórico deste foro privilegiado, o Constituinte colocou o foro privilegiado para evitar perseguições regionais, que o juiz lá do interior decretasse a prisão ou abrisse processo em cada município contra o deputado. Trouxe para o Supremo. Não havia processo contra deputado e senador. A Câmara e o Senado não davam autorização. O que eles faziam? Afastavam, cassavam o mandato daquele que não merecia o foro privilegiado, ou seja, o decoro parlamentar. Era assim. Agora liberou, o Supremo ficou como corregedor geral da Câmara e do Senado, com mais de 80, falam em 100 inquéritos e processos contra deputados, quer dizer, e virou uma codependência muito perigosa. No Senado, o Senado julga ministros do Supremo e o Supremo julga ministros, aliás, senadores, quer dizer, e deputados, quer dizer, fácil ver que há uma relação perigosa e incestuosa entre as duas instituições, não levando em consideração nada personal. Então, é preciso mesmo repensar mesmo, discutir a longo prazo o que é essa proteção e a prerrogativa parlamentar, que é um direito coletivo e não individual. Deise, comentávamos aqui fora do ar que o ano que vem tem eleição, portanto é a hora da população mais do que nunca prestar atenção nesse momento que vive o Congresso Nacional. Soraya, tem algumas pesquisas da ciência política, elas indicam que somente 31% das pessoas, essas pesquisas são bem recentes, elas indicam que 31% das pessoas confiam no Congresso Nacional. Isso é um número muito baixo. O que a gente esperaria com esses dados é que houvesse no ano que vem uma renovação significativa do Congresso Nacional, né? Então, que as pessoas votassem ou dessem a oportunidade para outros parlamentares, porque o que a gente tem visto com esse pacote da impunidade, que não é uma vitória republicana, como os congressistas estão tentando vender para a gente, né? Isso, na verdade, é a permanência da impunidade, só que com um verniz mais bonitinho, né? Eles estão vendendo isso como se fosse um ativo político, uma tentativa de colocar todos na mesma esfera do julgamento judicial. E não é isso que acontece, né? Então, vamos ver, ano que vem é um ano eleitoral, eles devem ficar mais atentos a essas percepções da sociedade, mas espera-se que a sociedade entenda isso e renove o Congresso Nacional.